Bom, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai abrir a caixa preta da Assembleia Geral da Viveu, que rolou em abril de 2026. Sabe aquelas decisões gigantescas de diretoria que parecem super distantes da nossa realidade? Então, o nosso objetivo aqui, vestindo o chapéu de análise financeira, é exatamente traduzir como essas aprovações burocráticas batem direto na carteira de quem investe no varejo. Vamos aos documentos oficiais da própria empresa como nosso mapa, literalmente, para entender como a engrenagem da governança corporativa roda na vida real. E para começar a entender esse mundo, a gente precisa falar da CVM, a famosa Comissão de Valores Mobiliários. Pensa nela como o grande xerife do nosso mercado de capitais. É graças às regras que ela impõe, e aqui vale destacar a Resolução 81, que qualquer pessoa, independentemente do tamanho do bolso, consegue ter acesso a registros de votação super detalhados. É a garantia de que o jogo vai ser transparente para todo mundo que tem ações. E por falar em transparência, vale a pena observar a estrutura desse documento oficial da Viveu. Esse é o mapa final de votação detalhado. Ele pode até ter essa cara de papelada chata de escritório, mas na verdade funciona como um verdadeiro raio-x da companhia. É exatamente aqui que o futuro estratégico do negócio é decidido, formalizado e colocado à mostra para todo o mercado. Mas aí vem aquela dúvida super comum para quem está conhecendo a governança agora. Como é que se lê um negócio desses? Diante de tantas páginas cheias de números e planilhas densas, parece até que estão falando grego, não é? Só que, acredite se quiser, a lógica por trás de um mapa de votação corporativo é até bem simples de decifrar quando a gente sabe exatamente para onde olhar. Quebrando os dados do anexo 1, a mecânica da votação por procuração fica cristalina. A primeira coluna, por exemplo, traz só o comecinho dos CPFs e CNPJs de quem votou. Isso mantém o anonimato de quem investe, mas permite que os votos sejam auditados. E as colunas seguintes? Elas mostram exatamente o peso das ações de cada um, distribuído entre aprovar, rejeitar ou se abster da proposta. Basicamente, cada linha conta a história real de como grandes fundos e investidores menores posicionaram o próprio dinheiro. E sabe o que é curioso? Tem todo um trabalho de bastidor para fazer isso acontecer. É aí que entram as instituições financeiras, como a Itaú Corretora, fazendo esse papel vital de escrituração. A responsabilidade deles é gigantesca: organizar, validar e consolidar todas essas instruções de voto à distância que a galera envia semanas antes da Assembleia de fato ocorrer. Sem essa organização prévia, o mapa consolidado simplesmente não existiria. Agora, indo para os resultados práticos daquele dia 30 de abril, tem um número que salta aos olhos logo de cara nos relatórios. Dá uma olhada nessa cifra imensa: mais de 174 milhões de votos. Isso tudo foi unicamente para aprovar as contras da administração referentes ao ano de 2025. É voto pra caramba. E esse número ganha ainda mais força quando a gente coloca os dois lados na balança. De um lado, quase 175 milhões de votos a favor. Do outro, absolutamente zero votos contra. Nenhuma rejeição. É um alinhamento indiscutível. Mostra que, no geral, a base acionária comprou totalmente a ideia e aprovou o trabalho que a gestão fez no ano anterior. Mas calma lá, porque aqui tem uma pegadinha que muita gente que está começando deixa passar batido. A aprovação unânime das contas não quer dizer, de jeito nenhum, dinheiro caindo na conta em forma de dividendos imediatos. A Assembleia decidiu que não ia ter distribuição. Por quê? Porque a totalidade do lucro, esses 18,2 milhões de reais, foi carimbada para cobrir prejuízos acumulados lá do passado, tudo seguindo à risca as regras da Lei das Sociedades Anônimas. Aí a gente entra numa parte super interessante sobre balanços de poder corporativo. Pensa comigo, se estava todo mundo tão alinhado e feliz com a gestão a ponto de aprovar as contas sem nenhum voto contra, por que os acionistas minoritários bateram o pé para instalar um conselho fiscal? O papel desse conselho é justamente vigiar de perto o que a diretoria faz. Ou seja, mesmo com a casa aparentemente em ordem, tem uma parte de quem investe querendo uma lupa maior no dia a dia da empresa. Olhando as deliberações sobre isso, a gente vê um cenário clássico de atrito saudável. Foram 162,7 milhões de votos apoiando a instalação do Conselho Fiscal. E na oposição, pouco mais de 2,6 milhões de votos. Ou seja, a vontade de ter uma fiscalização mais rigorosa, puxada pelos minoritários, prevaleceu de forma muito clara no mapa. E o resultado prático de toda essa movimentação foi a eleição direta desses 3 membros efetivos para a nova chapa. Conrado, Leda e Marcelo agora não são apenas nomes bonitos numa ata. Eles conquistaram o mandato oficial de sentar lá e supervisionar ativamente o rigor financeiro e as operações da gestão até a próxima Assembleia em 2027.
Outra deliberação pesada que o mapa registrou com precisão cirúrgica foi sobre o bolso da própria diretoria. A Assembleia cravou um teto bem rígido para a remuneração global de 2026. O valor exato ficou travado em pouco mais de 33,2 milhões de reais. E só para deixar claro, para quem não domina tanto esse jargão de mercado, a remuneração global é literalmente o pacote completo. Ela junta os salários fixos, os bônus, que dependem de bater metas, e qualquer outro benefício da cúpula da empresa. Travar esse limite em assembleia é a melhor forma de garantir transparência e evitar que os custos com os executivos fujam do controle lá na frente. No fim das contas, quando a gente compara uma postura totalmente passiva com a força de uma minoria ativa e empoderada, fica uma lição clara. Usar as informações que a CVM obriga as empresas a publicarem é uma ferramenta de poder incrível e acessível. Quem tem uma postura ativa não só lê esses mapas de votação, mas usa essas regras do jogo para criar conselhos fiscais e até colocar um teto nos gastos com os próprios executivos. Para fechar o nosso estudo de hoje, eu quero deixar uma provocação no ar. A gente viu os acionistas minoritários articularem uma vitória super importante usando a transparência a favor deles. Mas a grande pergunta é: como na prática essa nova camada de fiscalização vai impactar as decisões e a alocação de recursos da Viveo daqui até o ano que vem? É aquele tipo de xadrez corporativo que a gente com certeza vai precisar continuar acompanhando de perto. Muito obrigado por acompanhar essa análise